vocês. Apesar de que eu estou gravando essa aula tarde, mas eu tenho que dar bom dia a vocês. Olha só, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Primeiro a gente finalizou, né? Finalizamos a parte de modelo atômico. Só que essa parte da finalização, né? Que a gente viu o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico Rutherford-Bohr, né? Então, a gente finalizou essa parte, já pertence à segunda unidade. E aí agora a gente dá continuidade ao conteúdo, continuando falando de átomo, só que a gente finalizou a parte de modelo atômico. Aí agora a gente vai ver o átomo, né? Falar mais um pouco sobre o átomo, entender o átomo e entender como é essa estrutura atômica. A gente já viu, né, que o modelo, né, mais aceito, apesar de que sempre vai se atualizando, é esse modelo aí, Rutherford-Bohr. Né? Eles descobriram várias coisas, descobriram o núcleo do átomo, a presença da carga positiva no núcleo do átomo, o nêutron no núcleo do átomo. E aí agora a gente vai tentar organizar aí esse pensamento para a gente conseguir entender como é esse átomo, tá certo? Então, vamos lá. Quem quiser copiar aí, ó, já vai aproveitando, pausando, copiando, para poder fazer já as avaliações no Google Forms, viu? Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Como sempre, né, eu tive que pausar porque meu cachorro queria sair. Ele tem vontade própria, né, gente? Então, vamos lá. Olha só. Vamos entender. O átomo, ele vai ter um núcleo, certo? E uma estrutura ao redor, tá? Esse núcleo aqui vão estar presentes os prótons e os nêutrons. Pronto. Prótons e nêutrons vão estar no núcleo desse átomo. Ao redor, lembra que Rutherford falou que era a eletrosfera, que ele comparou aos planetas ao redor do Sol? Não foi isso que a gente estudou, né? No início da semana? Então, eletrosfera, o nome já está falando, elétrons. Então, ao redor vão ter os elétrons. Olha só, gente, essa parte, eu sei que vocês já devem ter estudado isso no nono ano, né? Porque no nono ano a gente vê, né? Só que é uma parte que é fácil, bem fácil, mas é bem delicada. Porque quando a gente não entende uma coisa ou outra, a cabeça confunde lá na frente. Tá bom? Então, vamos tentar ver bem devagarzinho, bem explicadinho, para não ficar confundindo a cabeça depois, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar ver isso em forma de desenho? Vamos lá. Um átomo, vou dar um exemplo aqui de algum átomo. Não vou especificar que átomo é esse, não. Vamos para o núcleo do átomo. Esse átomo tem prótons. Esses prótons, a carga é positiva, tá? Então, vai ter carga positiva, certo? E vai ter carga neutra. Eu vou colocar um zero aqui ao redor, tá certo? Colocar um zero ao redor. Vou fazer um círculozinho só para ficar mais explicativozinho, mais arrumadinho. Isso daqui é o núcleo do átomo, com carga neutra e carga positiva. Na eletrosfera, ao redor, vão ter os elétrons. Os elétrons, a carga é negativa. Vou pôr um menos aqui circular, tá certo? Então, carga negativa. Então, vou chegar. Eu já vi, né, que Rutherford tinha dado aquele modelo que é assim, não foi? Que eu ainda falei que visualmente a gente já vê assim, né? Eles passando, os elétrons passando ao redor do núcleo. Os elétrons se movimentam ao redor do núcleo? Sim, mas não dessa forma. Aí Rutherford veio e disse que existiam o quê? Camadas ao redor desse núcleo. Então, vamos lá para fazer o desenho diferente. Camadas, ó. Bruna, quantas camadas vão ter? E quantos prótons, nêutrons, elétrons vai existir? Vai depender do elemento químico, tá bom? Então, aqui eu coloquei 3 camadas. Então, eu vou inventar aqui eu estou inventando. Vou colocar a carga negativa aqui, ó, menos e circular. Menos e circular. Menos e vou circular. Menos e vou circular. Ó. Ó. A quantidade aqui de elétrons ao redor desse núcleo. Deixa eu só ver uma coisa. Ó, gente, se vocês ouvirem choro de bebê, meu filho chorando lá fora, viu? Como sempre. Olha só.
1, 2, 3. Deixa eu ver quantos elétrons tem ao redor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu explico, tá? Mas eu vou deixar aqui esse átomo, um exemplo de um átomo, né? E como é que vai ser a estrutura desse átomo? Do jeito que a gente está vendo aqui. Carga positiva, carga neutra no centro, formando um núcleo, e ao redor a carga negativa, que são os elétrons, tá? Só que aí, gente, viu um probleminha. Em geral, algumas pessoas vão confundindo, esquece o que é negativo, o que é positivo, fica esquecendo. Os elétrons é positivo ou é negativo mesmo? Os prótons é positivo ou é negativo mesmo? Eu não sei, eu fico confundindo as turmas, se eu já falei isso com vocês ou não. Ou se eu falei foi com o 9º ano, que eu dei aula desse assunto esse ano, aí eu fico toda confusa. Eu acho que para vocês eu não falei isso não, eu falei foi pro 9º ano. Aí vamos lá. Pra gente não esquecer, eu vou dar um macetezinho rapidinho para vocês, que é esse aqui, ó. Um exemplo. Olha só. Os prótons, vou escrever aqui, prótons. Os prótons, eles são positivo ou negativo? A gente já viu aqui que é positivo. Então, vou colocar aqui um mais para representar que ele é positivo. Tá bom? Aí, vamos aqui. Os elétrons. Os elétrons vai ser o quê? Positivo ou negativo? Já tá aqui, né, dizendo. Então, é negativo. Então, vou colocar um menos aqui. Espera ainda, viu, gente? Eu vou pausar aqui rapidinho. Pronto, deixa eu continuar aqui, que cada hora é uma interrupção aqui em casa. Vamos lá. Prótons, carga positiva, né? Elétrons, carga negativa. E vamos colocar os nêutrons. Esses nêutrons aqui, a gente já viu que a carga é neutra, tá? Eu vou colocar um 0. Tá bom? Ele não tem carga nenhuma. Não tem carga, nem positiva nem negativa, é neutro. Pronto. Ó, gente, nêutrons, vocês aí concordam comigo que nêutrons, o nome já tá falando, é neutro. Não é nem positivo nem negativo. Então, isso aqui é fácil de memorizar, né? Nêutron. Eu vou escrever aqui a palavra neutro. Ó. Não é nem positivo e nem negativo. Então, esse daí não precisa nem memorizar. Só pelo nome, ele já dá a resposta. Aí, vamos analisar agora. Prótons, né? Carga positiva. Elétrons, carga negativa. Aí, o macete que eu vou dar para vocês é o seguinte. Prótons começa com que letra? P. P de positivo, ó. Carga positiva. Positivo. Tá? Então, se eu sei que o nêutron é neutro, porque o nome já está falando, e eu sei que prótons começa com a letra P de positivo, só sobrou o quê? O elétron lá, que aí eu já sei que é negativo e já foi. Certo? Então, nunca mais vocês vão esquecer isso, porque não tem mais como esquecer. Quando vocês estiverem vendo o átomo, falando sobre o átomo, quando falar os prótons, os elétrons e der o branco, só é você lembrar isso. Não, pera ainda, deixa eu pôr a cabeça para funcionar. Nêutrons é a carga neutra, o nome já fala. Prótons começa com a letra B, então é positiva. Então o elétron é negativo. Pronto, não tem mais erro nisso daí. Tá certo? Vou me afastar aqui. Quem quiser pausar, copiar, fazer suas anotações para fazer a avaliação sobre esse assunto, aí já pode fazer suas anotações. E eu vou pausar aqui para apagar o quadro e copiar o restante. Pronto, ó, vou me afastar. Quem quiser, deixa eu afastar aqui por causa da luz. Quem quiser pausar aí e fazer suas anotações para avaliação, fica à vontade, tá certo? Vamos lá. Algumas observações que a gente tem que entender aqui, tá? Ó, nos átomos, o número de prótons e elétrons é igual, em geral, tá certo? O átomo, para ele estar eletricamente neutro, ele tem que ter os números de prótons e elétrons iguais. Por quê? Você já sabe que os prótons é carga positiva. Os nêutrons têm carga negativa. Então, prótons positivo, eu falei certo? Prótons positivo, elétrons negativo. Então, se existe ali aquela mesma quantidade, aquele átomo ali está neutro, tá certo? Ele está eletricamente neutro, tá? Um átomo
para ser aquele átomo, ser aquele elemento químico, ele vai ter uma determinada quantidade de prótons. O que vai dizer que aquele átomo é um carbono, por exemplo, é a quantidade de prótons que ele tem ali no núcleo. O que vai dizer que aquele átomo é um nitrogênio é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, certo? Então, os prótons, eles são muito importantes. É ele que vai dizer que o átomo é ele, certo? É a quantidade de prótons que tem ali no núcleo. O átomo ali, quietinho, eletricamente neutro, ele vai ter a mesma quantidade, tanto de prótons no núcleo quanto de elétrons ao redor. Porém, os elétrons e os nêutrons podem ser diferentes a quantidade. Isso pode acontecer, tá certo? Isso acontece, na verdade. Aí vamos lá. Os átomos de um mesmo elemento químico podem apresentar diferentes números de elétrons e nêutrons. Isso pode acontecer. 2 carbonos diferentes, 2 potássios diferentes. Eles têm a mesma quantidade de prótons, só que a diferença está na quantidade de elétrons. E aí, no decorrer do conteúdo, a gente vai entender o porquê. É preciso entender. Porque tem átomo que às vezes está se ligando a outro, um perdendo ou ganhando elétrons. Um átomo pode estar junto com o outro compartilhando elétrons. Então, átomos diferentes podem ter aí elétrons diferentes. E aí a gente vai entender isso quando a gente vê ligações químicas, tá certo? Aí a gente vai entender isso. Mas, por enquanto, não precisa entender exatamente como ocorre essa ligação, porque não é o conteúdo. O que você tem que entender é o que vai dizer a identidade do átomo, o que vai dizer que aquele átomo é a quantidade de prótons, tá? O que é que você tem que entender? Que um átomo que tem uma quantidade de prótons e elétrons exatamente igual, então ele está ali eletricamente neutro, eu posso chamar ele de átomo. Porém, se a quantidade de elétrons tiver diferente da quantidade de prótons, então é porque teve alguma coisa ali diferente. Ou ele ganhou elétrons e está com elétrons a mais, ou ele perdeu elétrons e ele está com elétrons a menos. E aí eu não vou chamar exatamente ele de um átomo eletricamente neutro. Eu vou chamar ele de outra coisa. Eu vou chamar ele de íons. Ó, íons. Se alguém copiou e não está entendendo minha letra, vê aqui, ó. Vou ler, caso alguém não esteja entendendo a letra, viu? Porém, átomos de um mesmo elemento químico podem apresentar diferentes números de elétrons e nêutrons. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, então são formados íons. Então, se for questão do formes, aí a gente, olha só, se for uma questão lá, eu coloquei lá o link. E aí vocês vão ver, eu vou colocar desenhos de átomos. Desenhos lá dos átomos. Eu vou dizer para você. Eu quero que você me diga qual é o átomo que está eletricamente neutro. E eu quero que você me diga qual que é íon. E tá lá os desenhos iguais. Aquele núcleozinho, carga positiva, negativa, elétrons ao redor. Como é que você vai olhar? Como é que você vai responder essa questão? Você vai contar a quantidade de elétrons ao redor e a quantidade de prótons positivos no centro, no núcleo. Se tiver igual, positivo lá, ó, prótons e elétrons negativos ao redor, então você vai dizer que é um átomo eletricamente neutro. Se você vê que ao redor os elétrons são ou maiores ou menores a quantidade, então tá diferente a quantidade de prótons e elétrons. Então aí você vai assinalar onde estiver dizendo que ali é um íon. O que é um íon? Um íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Entenderam isso aí, gente? Beleza? Então aí, ó, já fica uma questão aí pronta. Caso caia, você já vai saber a resposta. Tá certo? Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Pronto. Aí, olha só. Tem uma coisa que é importante saber, né? Alguns já sabem se tiver visto isso no 9º ano, tá? Olha só. Existe o número atômico, né, daquele determinado elemento químico, e existe o número de massa daquele determinado elemento químico, tá? O número atômico ele é representado pela letra Z.
tá? Então, se tiver perguntando, né, qual Z, qual o número atômico daquele elemento químico, só é você saber a quantidade de prótons que está presente aonde. A gente já sabe que os prótons ficam onde? No núcleozinho ali do átomo, tá bom? Então, é a identidade do átomo, isso a gente já viu. Qual é o número de massa? O número de massa é representado pela letra A, é o número de massa. E existe uma continha. Para achar o número de massa é bem simples. Só é somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Se eu pegar os prótons mais os nêutrons e somar, eu tenho aí a massa, tá certo? Então, A é igual a prótons mais nêutrons. Se eu pegar os prótons e nêutrons e somar, eu vou achar aqui a massa, tá certo? Então, isso é bem importante você saber. Deixa eu pausar aqui de novo. Quem quiser copiar, só é pausar aí para copiar. Teve um corte aí, porque a minha câmera pegou e desligou na hora que eu fui tirar do pause. Então, não sei como é que vai ficar essa emenda desse vídeo aí. Olha só, pronto. Aí, eu trouxe aqui um exemplozinho que tem qualquer tabela periódica, mas eu vou abrir aqui na internet. Um exemplo só para vocês entenderem, certo? Aí a gente vai falar aqui do carbono. Eu vou falar onde do carbono? Vou falar aqui no cantinho. O carbono. O carbono... Eita, Bruna. Escrevendo sem um R. Eu nem sei como é que tá a imagem aí para vocês, porque tá um clarão aqui, né? Deve estar bem claro aí para vocês. Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá para enxergar. Pronto. O carbono, ele é representado pela letra C, tá certo? Então, vai estar lá a letra C na tabela periódica, é o carbono. E aí, esse carbono, ele tem uma determinada quantidade de prótons, uma determinada quantidade de elétrons e uma determinada quantidade de nêutrons, certo? Então, o carbono, se ele estiver eletricamente neutro, então vou colocar aqui eletricamente neutro, ele vai ter, tá aqui, ó, 6 prótons. Se ele está eletricamente neutro, 6 prótons, ele vai ter quantos elétrons? 6 também. Ele está eletricamente neutro, então ele nem ganhou e nem perdeu elétron. Então, 6 prótons e 6 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? Ele tem 8 nêutrons, tá certo? 8 nêutrons. E aí, vamos supor que eu quero saber aqui qual é a massa. Qual é a massa desse átomo? Então, eu não sei, a massa é representada pela letra A. Eu não sei a massa. Então, eu vou repetir aqui essa massa, tá? E aí, eu quero saber, se eu já sei quantos prótons tem, eu vou colocar aqui os 6, né? Se eu já sei quantos nêutrons tem, eu vou colocar aqui o 8, tá? Pronto. Então, para eu achar essa massa aqui, quanto que é 6 mais 8? Ai, quem é que sabe fazer conta? Essa massa vai ser o quê? 14, não é verdade? Então, eu tenho massa aí 14. Basta somar a quantidade de prótons mais nêutrons, que vai estar ali no núcleo do átomo. Se eu quisesse desenhar esse carbono, eu ia desenhar como? Eu ia ter que colocar aqui o centro dele com 6 prótons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí, eu ia ter que vir aqui e colocar a quantidade de nêutrons, ó. Não vou colocar com 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, eu já sei como é esse núcleo aqui, tá certo? E aí eu tenho que, mas aí é assunto para a próxima aula. A gente tem que saber quantas camadas esse carbono aqui vai ter. Quantas camadas ele vai ter? Eu sei que a quantidade de elétrons, para ele estar eletricamente neutro, vai ter que ser 6. Mas eu coloco quantas camadas para eu poder distribuir aqui, para eu poder colocar... Eu não posso chegar aqui e colocar 6 nessa primeira camada aqui, ou então colocar 2, 4 e acabou. Como é?
Existe uma regra para isso. E existe uma forma da gente saber quantas camadas aquele átomo vai ter e quantos elétrons eu vou distribuir em cada camada. Só que aí já é um outro assunto que aí eu não vou falar hoje. A gente vai ficar com isso aí para as próximas aulas, tá certo? Não vou falar isso agora não, tá bom? Um bom dia para vocês. O assunto vai ficar por aqui ainda, tá bom? Por aqui ainda, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu prometi que eu não ia fazer mais vídeo grandão, tá certo? Fica muito cansativo para vocês. Um abraço para vocês, um bom final de semana e um bom dia.